Bem dispostos? Alegres e felizes. Amém. Ora, eu ia pregar aqui. Glória a Deus. Sabe, eu penso que nós já estamos abrangidos pelo um bálsamo, uma nuvem. Quando se adora a Deus, às vezes parece que não acontece certas coisas, mas outras vezes acontece. Deus é que sabe. E depois a adoração levou-nos para... Está muito alto? Não está? A adoração levou-nos para o outro lado. Eu se posso... Levou-nos para o outro lado uma explicação do pastor muito forte, que era basicamente aquilo que eu ia ministrar um pouco. Eu queria perguntar quem é que está aqui que já leu uma vez o livro de Esther. Quem é que já estudou Esther? Estudou Esther? Ninguém. Ou quase ninguém. Estudar Esther é o resultado desta conversa, desta mini pregação que o pastor fez. Seja o poder da oração, o poder da intercessão. Uma pessoa que luta, que intercede, que ora. Sabe, mas muitas vezes, como ele dizia, e bem, às vezes oramos e intercedemos por assuntos vãos. Mas esta mulher, e eu fico às vezes um bocado constrangido, sendo homem, pregar sobre uma senhora da Bíblia. Porque temos tantas pregadoras na nossa igreja e noutras igrejas, e raramente eu ouço uma pregadora, pregar, ou seja do livro de Esther, ou seja do livro de Ruth. Raramente. Não sei porquê. Se não fossem muito, ou como diz agora o pessoal novo, bué importantes, Deus não punha estes livros na Bíblia. Mas tanto Ruth como Esther são duas senhoras, daquelas senhoras parecidas com aquela velhinha que pôs aquela moedinha. Mulheres de luta, determinadas. Esther, eu só vou ler 2 versículos e depois vamos falar um bocadinho de Paulo, porque o pastor já falou tudo acerca do poder da intercessão e da oração. Abra lá a sua Bíblia em Esther, no capítulo 4. Todo o livro de Esther é magnífico. É uma época difícil do povo judeu. É uma era em que o povo judeu está debaixo da mão poderosa dos reis da Pérsia. E não está a ser fácil. Esther fica aí assim a seguir a Neemias. Aí assim a seguir a 2 de Crónicas. Está Esdras, depois está Neemias, depois está Esther. Vai assim para essa zona. Seguir a 2 de Crónicas, procura um bocadinho que você encontra. E olha o que aconteceu com esta senhora. Esta senhora era uma serva do rei. Mas devia ser uma serva bastante influente, bonita. Não tinha nada a ver com a linhagem do rei, porque o rei era um rei persa e ela era judia. Ou seja, era uma escrava do rei, mas depois passou a rainha. O rei apaixonou-se por ela. O rei viu fidelidade naquela jovem. Viu, acima de tudo, como é que eu ia dizer, uma representante do povo judeu, que era um povo que estava a ser escravizado, como já tinha sido no passado, pelo povo do Egito. E ela transformou-se rainha. Ficou a ser uma das rainhas. E então tinha bastante ousadia. Tinha bastante influência pelo rei. Porque o rei reconhecia nela, como é que eu ia dizer, fidelidade, honestidade. Era uma jovem que tomou o pulso de um povo, tomou a representação de um povo estrangeiro diante de um rei, que na altura nós sabemos que os reis eram muito influenciados pelos seus assessores, pelos seus conselheiros, e muitas das vezes a gente ainda vê isso, infelizmente, nos dias de hoje. Tomam decisões porque os outros dizem, e depois, quando vão a ver as coisas, não é bem assim. Este rei era assim, quer dizer, tinha os seus conselheiros, alguns deles de má feitio,
e castigavam o povo cristão, o povo judeu, e esta mulher era uma mulher que se revoltava com essas coisas e pela sua revolta em defesa do seu povo, recebeu credo do rei e chegou a rainha. Capítulo 4, versículo... Pode ser versículo... Podíamos começar no versículo 4, logo no princípio, mas não. Vamos apanhar no versículo 14, porque diz assim. Capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Ou seja, ela sabia que se naquela era eles se calassem, haveria alguém à frente que se iria levantar. Mas até que isso acontecesse, muitos pereceriam. Quer dizer, quem é que está aqui? Epá, não vamos entrar no mundo, isto não é um esclarecimento político, é um estudo bíblico, é o que a palavra de Deus diz. Quem é que viveu muitos anos ainda no tempo de outra era? Portanto, muitos anos. O irmão Zé, a pastora Piedade também, eu vivi ali, o irmão também. Alguns vivemos há alguns anos. Não muitos, eu não tantos como isso, mas ainda alguns. Sabe que levantaram-se alguns homens que tentaram derrubar muitos anos antes esta situação. Humberto Delgado, outros assim, para evitar o quê? Que muitos perecessem. Mas pereceu muita gente que não tinha necessidade de perecer por causa debaixo de um regime. É o que ela está a dizer. A gente pode se calar agora, mas a verdade é que tu e eu e muitos de Deus irão perecer até que alguém se há de levantar em defesa de nós. Há de vir alguém. Há de vir alguém. Já tinha vindo Moisés, já tinha vindo essas... E depois, por fim, veio Jesus. Mas há de vir alguém. Mas até que esse alguém apareça, muitos vão morrer, sem necessidade. E ela encheu-se de ousadia. E no versículo 15... Aliás, acabando o versículo 14, mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é, que fostes levada à rainha. Então disse Esther, que respondessem a Mordecai, que era um judeu, daqueles judeus a sério, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. E depois irei ter com o rei, ainda contra a lei. Eu já vou acabar as últimas 2 palavras, estão aí. Tudo isto era contra a lei. Ou seja, a lei, o povo judeu não tinha voto na matéria, nem sequer podia levantar uma palavra, era contra a lei. A lei, eles eram escravos. Prontos, ponto, parágrafo final. Escravo é escravo. Não há hipótese. Ainda que contra a lei. Diz ela, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Veja bem a ousadia desta senhora. Vocês jejuai e orai, e vai acontecer, mas nem que eu pereça, se perecer, pereci, mas pelo menos fica na história que eu me levantei contra a desonestidade que está a ser feita sobre o povo judeu. Por isso eu estou a realçar esta situação. Eu ia levar a pregação toda sobre Esther, mas o pastor já falou na importância do jejum, da intercessão, da oração. É que nos dias de hoje, a igreja, não estamos a falar para a igreja Ministério João Viegas. Sabe, nós temos um aparelho, está ali a nossa presbítera a fazer a gravação, que leva, não sabemos a quantas pessoas, não sabemos a quais sítios, não sabemos quem. A gente pensa que somos insignificantes e esse tem sido o grande erro do cristianismo. Somos pequenos, somos fracos, somos velhos, somos caquéticos, somos... Não, nada disso. Cada vez que você pensa assim, olha, não é nos tempos do passado que eles batiam logo com a cabeça no chão e tapavam-se assim da vergonha de pensarem nessas coisas, mas tomam um banho de água fria. Mesmo que esteja muito frio, tomam um banho de água fria para ver se as ideias refrescam. Nós não somos uns coitadinhos. Nós somos umas pessoas valiosas.
E esta mulher, podemos chamar uma mulher com M grande, esta mulher se levantou no meio de um povo, de um país que era contra o povo judeu. O povo judeu, para eles, era uma aberração, eram escravos abaixo dos escravos. E ela se levantou contra todas as leis para interceder e orar. E o que é que ela disse àquele fiel colaborador que ela tinha? Todos quantos judeus encontrares, olha, vocês orem, jejuem, durante 3 dias não comam nem bebam nada, mas orem e jejuem, porque alguma coisa vai acontecer. E se eu perecer, pereci. Mas a gente fez alguma coisa para acabar com esta iniquidade, com esta tragédia, com este mal que o mundo está a fazer, com esta terrível injustiça que o mundo está a fazer. E hoje, o mundo, na vida do cristão, hoje o mundo é açoitado pelos ventos diabólicos, demoníacos, de todas as gerações, de todas as circunstâncias, de todos os lados. Não é um diabo que tem uma pistola para dar um tiro, nada disso. É um diabo que impõe na mente dos líderes deste mundo circunstâncias adversas para o avanço do Evangelho. Criam obstáculos, criam dificuldades. É todo um mundo de complicações. Depois dão-nos aqueles espaços no fundo do quarteirão, à esquina do bosque, lá mais não sei onde. Quando alguma coisa é preciso, é um monte de adversidades. Mas não é adversidades físicas. Glória a Deus, na nossa terra. Porque há terras que é. Mas pronto, nós hoje já vivemos numa sociedade em que o Evangelho pode ser anunciado com ousadia, sem barreiras, sem nada. E ainda temos este grande método, este grande meio que leva não sei a quantas pessoas, nem quem são as pessoas. Podemos pensar que são poucas, mas podem ser poucas muito influentes. Quem sabe? A gente não sabe. Eu estou a ver a televisão em casa, uma vez estou no canal A, outra vez estou no canal B, outra vez estou no canal Y. E quem sabe alguém liga o aparelho do telemóvel, liga o aparelho da televisão, liga o computador e numa busca aparece uma mensagem e a pessoa ouve uma frase ou duas e interessa-se e mantém. E assim se espalha o Evangelho. Falou o nosso pastor naquele etíope. O que é que fez a diferença na Etiópia? Foi aquele homem ouviu algo que nunca tinha ouvido. E guardou e transportou para a terra dele. Impuseram aquela palavra em funcionamento e a Etiópia foi um dos países cristãos mais à frente de todos os países africanos. Até que chegou os muçulmanos e pronto, isso aí já é outro rosário. Eu quero lhes dizer o seguinte, eu gostava imenso que vocês, principalmente as senhoras, as irmãs cristãs que estão aqui, que estudassem este livro. No capítulo 7 está o resultado desta intercessão. No capítulo 7 está a resposta do poder da oração. Em que esta mulher é agraciada pelo rei para lhe conceder o pedido que elas estavam a fazer na oração. E o pedido era o quê? Era aniquilar aquele homem que afrontava os judeus. Sabe, por isso é que eu te disse no início, que muitas vezes nem são os reis, nem são os governantes, são aqueles que estão ali na média escala, que gostam muito de pisar aquele que está lá por baixo, o pequenino, e carregam ainda mais. Era um dos assessores do rei, um Amã, que era terrível, era péssimo, mas construiu a casa para ele morrer. Ou seja, construiu a forca para matar os judeus e ele é que lá foi enforcado. Por isso, estude este livro, minha querida irmã. Você que é irmã, você que tem 1 minuto ou 2, estude o poder desta mulher, que esta mulher exerceu o poder da oração que Deus lhe confiou. E agora vamos andar um pouquinho mais para a frente. E agora vamos falar um bocadinho mais mole. Filemon. Eu hoje estou virado para estes livros. Quem conhece Filemon? Assim. Filemon é lá no outro lado. Este é um livro muito pequenino. Filemon só tem este capítulo. Capítulo 1 é a seguir a Tiago. Ou, aliás, a seguir a Tiago é Tito e depois a seguir a Tito é Filemon antes de Hebreus.
mesmo encostado a Hebreus, só tem uma folha. E fala aqui o apóstolo Paulo, outro grande homem que já foi falado aqui hoje pelo nosso pastor. O apóstolo Paulo passou a vida dele, a vida enquanto cristão, podemos assim dizer. Eu quero ser sincero consigo, eu não sei bem a idade do apóstolo Paulo. Ele aqui neste livro considera-se velho. Eu também já me considero um bocadinho velhote. Não muito, mas já estou um bocado. Eu digo lá para a malta que anda a trabalhar comigo, olha o velho. É ver o velho. Sou o mais velho deles todos, pronto, também não faz mal. Os outros são todos rapazes novos, eu sou o mais velho, não tem problema. Também já não sou novo. Paulo diz aqui considera-se ele próprio o velho. Portanto, mas eu não sei a idade de Paulo, não sei com que idade ele morreu. Mas foi um homem que sofreu muita adversidade na vida física dele. Desde que recebeu Jesus naquele encontro da estrada de Damasco, que já o nosso pastor falou, ele foi um homem que, olha, aquilo que se semeia, às vezes também se colhe em grande escala. O Paulo foi uma aberração para o povo judeu. Paulo foi um castigador terrível para o povo de Deus. Obediente, fiel ao que ele conhecia, às práticas que ele conhecia. Tanto que foi obediente e fiel, que foi um homem que chegou a um patamar bastante elevado da hierarquia que ele servia. Confiavam nas mãos de Paulo algo importantíssimo. Não confiavam serviços secundários. Quando Paulo sai para Damasco, não sai para Damasco para ir confrontar um barredor lá da cidade de Damasco. Não, Paulo saiu para Damasco com credenciais para aniquilar N cristãos. E ele era fiel àquilo que ele conhecia e punha em prática. E fez muito mal. E depois, como cristão, sofreu muito na pele. Muito mesmo. Em várias circunstâncias. Muitos açoites, muita porrada, muitas algemas, muitas coisas. Por isso, se calhar ele aqui considera-se velho porque não era com 63 anos, ou 64, ou 70 mesmo, que é uma pessoa velha. Mas, prontos. Mas mesmo aqui, nesta carta de Filemão, que toca no meu coração muito, gosto muito, ele tem uma atitude que a igreja precisa de ter. Eu não estou a falar na igreja do Ministério João Viegas. Volto a referir. A igreja precisa de saber o preço que tem que pagar pela salvação de todas as pessoas. Não é barato, meu querido irmão. Não é barato o preço da salvação. Paulo pagou muito caro, mas mesmo nesta carta que ele envia a Filemão, ele envia um recado para uma outra família. E tem a ousadia de lhe dizer, atenção, eu vou ler que assim fica mais fácil para você. Filemão, versículo 8 diz assim: Paulo intercede a favor de Onésimo. Paulo intercede, volta-se a falar de intercessão. Eu penso que a igreja precisa de interceder. Eu penso que é mais para mim esta mensagem do que para qualquer um dos outros que estão aqui. E depois cada qual analisa-se a si próprio. Quem sou eu para analisar quem quer que seja? Paulo intercedeu por Onésimo e diz: pois bem, ainda que eu sinta pela liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, o velho, não sou eu que estou a dizer, ele é que se considera o velho. Sim, solicito-te em favor, meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas, ou seja, foi alguém que ele conquistou na prisão. Alguém que ele diz ali que conquistou em algemas, ou seja, ele estava em prisão, juntamente com este indivíduo, que não devia de ser, se calhar, pessoa de boa fama. Provavelmente. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim também.
Eu te o envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Ou seja, eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Que o recebas para sempre. Não como escravo. Repare, nunca receba ninguém na igreja. Eu estou a falar para a igreja. Aliás, se calhar para pessoas com influência na igreja. Nunca receba ninguém na igreja para que se sirva dele como seu escravo, no que quer que seja. Seja músico, seja cantor, seja padreiro, seja serralheiro, seja eletricista, seja aquilo que for. A pessoa vem para a igreja, o pastor, o líder, não deve ver ali um salvador na área de rebocar a parede, é o escravo da parede. Na área do teclado, lá do... Não. Não o recebas como escravo, apesar de ele estar aqui na prisão comigo, não quero que faças isso. E ele não devia ser boa pessoa para estar preso. Não devia estar a dar milho aos pombos, devia estar a fazer outra coisa. Paulo estava preso por uma causa que nós conhecemos, mas Onésimo, a Bíblia não fala, nem sequer o conhecemos. Mas estava preso. E Paulo conquistou na prisão, deu-lhe salvação na prisão. E reconheceu que ele era uma pessoa transformada, pessoa que saiu de lá diferente. E quando escreve a Filemão, pede-lhe atenção, não o recebas como escravo. Ele já não é mais escravo, ele é meu filho. Entende? Quando você leva o seu filho ou a sua filha a entregar a outra pessoa, você não vai lá entregá-lo para ele ficar... Não vai lá entregá-lo para ele ficar a ser um escravo lá da casa. Isso era no passado. Você vai lá, olha, fica aí o meu filho um dia ou dois, porque somos amigos e eu vou a tal sítio. E ele fica lá, é tratado como os filhos da casa. Eu já tenho tido lá filhos de amigos e pessoas da igreja, e não só. Prontos, vão com os meus filhos e não há exceção nenhuma. Dormem, comem, bebem, servem-se da casa como se fosse a casa deles. E os meus filhos, a casa dos outros, fazem a mesma coisa. Entende? E Paulo estava a descrever este homem a Filemão e a pedir-lhe com muita ousadia para ele o tratar, não como um escravo, mas como um filho de Paulo. Versículo 16, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Eu não posso parar, não posso continuar a ler sem a gente falarmos um pouco de cada passagem. É importante, é esta necessidade, é isto que a igreja precisa, este amor, esta qualidade de amor, sentir as outras pessoas como nós próprios. Valorizar tanto a pessoa mais insignificante da igreja como aquele maior catedrático que ali está. E esse tem sido, em parte, eu não tenho que julgar ninguém, nem tenho nada, eu sou um zero à esquerda no meio disto tudo. Tem sido, em parte, um dos grandes problemas do Evangelho. E eu, infelizmente, porque também já cá ando há alguns anos, tenho visto isso e tenho sido pau para muita obra e para toda a obra, neste ministério e em qualquer outro ministério. Mas tenho visto chegar pessoas aos ministérios cheios de canudos, cheios disto e daquilo e coisas, e são colocados numa poltrona, se for preciso, só porque são... Nunca façamos isso. Porque nós somos todos importantes. Não há aqui ninguém mais importante que ninguém. O pregador, o músico, o cantor, todos somos importantes para Deus. Todos. E Deus precisa de todos. Não precisa só do pastor. E quando pensarem isso, o pastor fica sozinho na igreja e vai-se tudo embora. Quando a igreja pensar que Deus só precisa do pastor, vai saindo um a um e fica cá o pastor sozinho. Pois se Deus só precisa do pastor, eu não faço cá falta nenhuma, vou-me embora. Não, você é importantíssimo na igreja. E quando você estuda estas passagens, estas realidades da vida, isto é muito espiritual, mas é muito realidade. Não vamos ser só
ofuscados pela espiritualidade. Paulo não está aqui a falar nada de espiritualidade para Filemão. Paulo está a declarar a Filemão a necessidade que existe na igreja, no povo, em agir em harmonia, em amor. Não é mais nada, é em amor, é o que ele diz. Tratam em amor. Versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, diz Paulo para Filemão, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei. Sabe o que é que tem acontecido nas igrejas? E no povo que serve a Deus e que ama a Deus? É que, eu não sei se devo dizer isto, senão às vezes as coisas podem ser mal interpretadas. Há vezes na igreja que alguém tropeça e em vez da igreja levantar, dá-lhe um pé no fundo das costas. Sabe? Alguém tropeça e em vez da igreja levantar, dá-lhe um pontapé no fundo das costas, para o ver longe. Porque és carne, porque é pecador, porque é ladrão, roubou. Porque é adúltero, porque adulterou. Mas a igreja não está cá para fazer isso. Paulo foi o principal representante de Jesus Cristo do Novo Testamento. Apesar de não viver com Jesus, não dormir com Jesus, não comer com Jesus, foi o principal obreiro de Deus do Novo Testamento. E Paulo está a dizer que se alguma coisa ele fizer, porque ele é que o conhecia, se alguma coisa fizer, põe na minha conta, que eu próprio assino e eu pago. Sabe, muitas vezes as igrejas, no passado e de hoje a gente devemos muito àquela palavra que tem 5 ou 6 letras, que é igreja, devemos muito. Não quero, mas devemos muito. Porque quando acontecem coisas destas na igreja, a igreja não é a igreja é o tribunal. E julga, e condena, e lança fora, quando não deve fazer isso. A igreja não está cá para condenar ninguém. Longe de qualquer líder, mas muito longe de qualquer líder, condenar alguém. Longe, porque se essa pessoa, que é líder de uma congregação grande ou pequena, entrar no caminho da condenação, não demora muito tempo que vai ser ele o condenado. Não demora muito tempo, porque o juiz é o Senhor. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo e eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu te receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Agora, Paulo, depois de dar este recado, tem uma pregação de, como é que eu ia dizer? Ele, depois de dar este recado a Filemão, é quase como a gente, depois de ter uma conversa com os nossos filhos, quando temos um filho, às vezes, antes temos que ter uma conversa com ele, qualquer motivo, não é? Depois daquilo tudo, a gente depois diz-lhe assim, pronto, então mas agora diz lá o que é que tu precisas. E ele diz, olha, preciso de uns ténis da Nike, e a gente, uma camisa, uma marca que eu não conheço, não interessa. Pronto, então vamos lá comprar os ténis da Nike. Está a ver? Depois de Paulo dar este recado todo a Filemão, depois despede-se de Filemão,
com um prazer enorme. Sabe, às vezes não é fácil dar certos recados nas igrejas. Não é fácil, principalmente o pastor. Às vezes estes recados são mais fáceis dados por mim ou por outro irmão pastor aqui. Não somos o líder da igreja, não somos o pastor da igreja. Se alguém ficar ofendido, não fica ofendido com o pastor da igreja, fica ofendido comigo. E se ficar ofendido comigo, só tem uma coisa a fazer, é pôr-se bem disposto, porque não vai ficar a lucrar nada com isso. Eu já disse no domingo e volto a dizer hoje, não tem problema nenhum. Se alguma das minhas palavras o ofender, não saia assim. Venha ter comigo. E eu peço-lhe desculpa, ou peço-lhe perdão, porque eu não tenho problema nenhum disso. Eu não... Sabe como é que eu costumo dizer? Eu não devo nada a ninguém, não tenho problema nenhum. Portanto, se eu magoei, eu não falei para uma pessoa, estou a falar para a congregação que está aqui, estou a falar para a imagem da televisão que está a chegar aos irmãos que estão a ver e aos não irmãos que estão a ver. Portanto, falei para todos, mas se porventura alguém que está aqui, suscetível de uma palavra que eu tenha transmitido, magoou o seu coração, entristeceu o seu coração, não vá assim para casa. Porque você vai assim para casa e amanhã está pior. E no domingo nem me pode ver. E para a semana, quando chegar ao pé de mim, se eu lhe disser bom dia, você vira-me as costas. Porque aquilo azedou. Entende? Azeda. Quem é que já viu comida azeda? Mas antes de ser azeda estava boa. Não estava? Estava boa. Ou depois azedou. E se tiver, quanto mais tempo está, mais azeda. Não fica um azedo. Vai azedando até que fica espumosa. Assim é quando um irmão fica com um pastor lá dentro. E vai para casa e aquilo azeda. E depois azeda. E depois azeda. E quando o vê, diz, ainda azeda mais. E vai criar Isso faz, sabe o quê? Gangrena. E eu não gosto que isso aconteça. Eu uso esta frase há anos. Temos aqui o irmão Zé, que já me conhece há muitos anos. Já serviu em igrejas que eu também já tive a pastorear. E eu normalmente digo isto. Não fique aborrecido. Se eu magoei o seu coração, venha ter comigo e nós vamos conversar. Porque eu sei o problema grave que isso causa, principalmente a você. Mais do que a mim. Porque eu nem sequer sei que o magoei. Posso ouvir um amém? Então vamos terminar. Eu vou ler só mais 2 versículos. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Eu vou ler outra vez, porque alguns não estavam com atenção. Capítulo 21 de Filemão diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que te estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demos e Lucas, meus cooperadores. Graças do Senhor Jesus Cristo sejam convosco. Deus vos abençoe. Amém?